Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 10º dia de aula de homilética 1 e 2, é o segundo bloco. Hoje nós estamos aqui fazendo os apontamentos finais e está sendo prova dos alunos. Prova prática e prova escrita. Bom, nós já tivemos há pouco nosso querido irmão Júnior e agora nós vamos continuar com os demais alunos. Deixa eu fazer aqui um comentário. Gostei muito da prova do Júnior, gostei muito da maneira em que ele se expressou, cheio de conteúdo. É claro que aqui os irmãos estão fazendo uma síntese, né? Mas aproveitando o mestre pastor, doutor Martin Lloyd Jones, um dos últimos puritanos do século passado. Ele falava, irmãos, que o púlpito e o pregador, ele tinha que ter muita liberdade. Ele fazia uma crítica com relação a igrejas que colocam um cronômetro para o pastor pregar. E ele dizia o seguinte: ter um horário é bom, mas pode ser que a gente acabe criando, eu diria, ele faz uma menção, dando exemplo dele próprio, dizendo o seguinte, que a gente acaba limitando a expressão e a autenticidade daquele pregador. Tem pessoas que elas são mais sucintas, outras são mais prolixas. Quem é que está certo e quem é que está errado? Não existe certo ou errado, são estilos. No momento em que um pregador sobe uma tribuna e você fala para ele, você tem 10 minutos para pregar, mas o assunto que Deus pôs para ele pregar é de meia hora, ou seja, quem é que estará perdendo? A igreja. Então ele faz uma recomendação sobre essa questão do horário, e ele mesmo dá exemplos dele aqui, inclusive no livro Pregação em Pregadores, onde ele foi pregar numa rádio, e ele estava pregando na rádio, mas a rádio tinha um horário. Tinha um horário. E ele viu que o horário estava chegando no final, alguém, eu não me recordo muito bem os detalhes, mas falou, tipo, mais ou menos, faltam 2 minutos, ou seja, conclui o seu sermão em 2 minutos. Ele falou assim que o que ele tinha para falar era muito mais do que ainda 2 minutos. E ali deu os 2 minutos, derrubaram o sinal dele, mas ele continuou pregando. Ele continuou pregando. E aí ele disse que ele não se intimidava para nada disso. E eu, particularmente, irmãos, acredito muito nisso, porque quando pegamos os sermões bíblicos, não há um que seja igual ao outro. Por exemplo, irmãos, Paulo escreve as suas cartas e muitas vezes ele diz assim, ó, eu escrevi essa carta a vocês, carta de 15 capítulos, e aí fala assim, e depois eu tenho muito mais para falar para vocês, ou seja, e a gente nota Paulo, por exemplo, quando aquele episódio daquele jovem naquela madrugada que cai de uma janela e morre, e ele ora e ressuscita, Eutico, ele ficou pregando a noite toda, ou seja, quanto tempo durava um sermão de um apóstolo? Não tinha um tempo. Tinha uma hora para começar, mas não necessariamente para acabar. E eu, particularmente, respeito as igrejas que pensam assim, respeito a prática. Quando sou convidado a pregar, eu pergunto quanto tempo eu tenho, e eu respeito. Por outro lado, eu amo quando alguém diz, fique à vontade, pastor, nós costumamos terminar por volta desse horário. Tá bom, eu vou tentar seguir aquele padrão daquela igreja, por respeito à igreja. Mas, irmãos, o que eu aprendi ao longo dos anos? Deixa o Senhor trabalhar na vida dos seus servos, porque muitas vezes o conteúdo que Deus pôr no coração daquele irmão vai ser uma bênção para a igreja. É claro, irmãos, a gente tem que ter um bom senso, a gente não se fazer muito exaustivo, mas quando a gente tem um horário para começar e um horário para encerrar, é como se a gente estivesse dizendo, Deus vai só falar nesse horário aqui. Lopes Fernandes. O Hernandes Lopes fala também, um trabalho que eu entreguei, ele fala que foi para os Estados Unidos e chegando lá disse assim, ó, você vai pregar aqui e não vai fazer como o Brasil não, viu? 40 minutos é muito, aqui é 10 ou 15 minutos. Ele estava fazendo uma crítica, porque não tem condições, ele disse. Irmão, para você ver, e aí, olha só, chegar para um pastor, que nem o Hernandes Dias Lopes, e falar que ele tem 10 minutos para pregar, isso é uma blasfêmia, irmão. Se ele quiser pregar o dia inteiro na nossa igreja, ele vai ficar lá. E aí dos mesmos que se levantar com birra por causa do horário.
pode ir embora, não tem problema, não vou segurar os irmãos. Vou falar, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. A gente tem que sentar com um homem desse, pode ver quantas são as vezes que a gente dá material do Hernandes Dias Lopes aqui no seminário, na igreja, compartilhamos nos nossos grupos internos. Nós somos batistas, mas ele tem conteúdo, meus irmãos. A gente tem que ler tudo que esse homem escreveu, tem que ouvir as mensagens dele, tem que ouvir os estudos dele. Ou seja, agora é claro, a gente tem que ter um bom senso? Tem. Olha, tem um horário prévio para acabar. Para a gente, sabe que as irmãs, as crianças, deixa a igreja à vontade. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a igreja ficou muito melindrosa nisso. Se passar 1 minuto, os irmãos já começam a falar, ó, acabou o horário. Ou seja, a igreja começa a dar o tom do púlpito. Quantas foram as vezes, irmãos, que eu estou numa mensagem e aquela mensagem não tem muito nexo dividi-la. E me torno prolixo e mais longo. E eu espero que a minha igreja me entenda. É isso que eu faço. Então, irmãos, lembrem disso, é minha recomendação. Pastor, e se amanhã o senhor for pregar ou pastorear, Deus te separa para uma igreja que tem horário para começar e horário para terminar. Eu vou falar para eles, irmãos, tudo bem, eu vou respeitar vocês, mas eu gostaria de dar ali o meu estilo. Podem ver, nós ficamos aqui 2h30 de aula, irmãos. Ainda não falamos tudo. Ficamos 10 módulos aqui, mais de 25 horas de aula e não falamos tudo do assunto. Ou seja, quantas são as pessoas, irmãos, que reclamam porque o pastor demorou meia hora, mas se o time está jogando, não reclama os minutos. Pelo contrário, se for para prorrogação, ainda fica lá vibrando. Então, eu acho que os valores mudaram, sabe? O povo de Deus tem que ser apaixonado por Deus, tem que ser apaixonado pela igreja, tem que ser apaixonado pela palavra. Quando nós estivermos aqui dando aula para vocês de história dos avivamentos, vocês vão ver que as igrejas na China ficam horas e ficam pedindo, fala mais. Sabe por quê? Porque lá não tem liberdade, irmãos. Então, fica aqui a minha recomendação. E tem um esporte que eu gosto muito, que é o tênis. Sabia que o jogo de tênis tem hora para começar, mas não tem hora para acabar? E chega para um tenista e fala assim, não, põe o horário para acabar. Não. Quanto mais longo é a partida, melhor fica para a gente. Porque a gente é apaixonado pelo tênis. Quando eu vejo um jogo que é uma final de um grande slam, que são 5, ou melhor de 5 sets, que está demorando 3 horas, eu quero que vá para os 5 sets. E a gente não tem problema se demorou 4 horas, 5 horas, que é uma festa para quem gosta do tênis. Aí eu digo, será que o culto do nosso Senhor não é uma grande festa? É óbvio, irmãos. Na igreja tem as anciãs, tem as crianças. Na nossa igreja, por exemplo, tem umas irmãs que falam assim, pastor, deu meu horário, posso ir? Eu falo, claro, filha, pode ir. Eu não impeço, irmã, mas também não me impeçam de ser o que eu sou. Não me impeçam de ser alguém. Então, fica aqui a recomendação. Eu gosto, sim, de ter um começo para horário, para começar, uma média para acabar. Podem ver, tem culto de quarta-feira que a gente acaba cravado, um pouquinho antes da hora. Mas tem vezes que demora meia hora a mais. E eu não vou lá tirar o microfone do irmão que está pregando de quarta-feira. Por quê? Porque eu creio que Deus colocou algo no coração do meu irmão. E eu quero ouvir tudo que Deus colocou para nós. Amém? Tá bom, meus irmãos? Então, nosso querido irmão Tomé, é com você, meu querido irmão. Pode começar. Eu vou bloquear meu microfone. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Graças a Deus, boa noite mais uma vez, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos nós com essas mensagens aqui hoje. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre a brevidade da vida. E o texto que eu vou ler está lá em Isaías, capítulo 40. Aí eu vou começar a ler aqui. Não vai ser o 40 todo, são só até o versículo 10. Não é muito longo. E diz assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas,
A glória do Senhor será revelada e junto todos verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano. O Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Então, aqui em Isaías 40, logo no começo, Deus, através do profeta Isaías, ele mostra para o seu povo a sua misericórdia. Né? Ele mostra ali o seu amor para com o seu povo. Porque mesmo depois de tantas quedas e tropeços de Israel, de tantas vezes que Israel abandonou o Senhor, que se afastou dos seus caminhos, Deus ele começa ali falando com o profeta Isaías, para falar de certa forma, com carinho para o coração do povo dele, né? Que ele estava ali mostrando a misericórdia dele. E mesmo também depois de Israel ter sido subjugado várias vezes por nações inimigas, para poder ser disciplinado, ele vem e diz, né? Fale com ternura ao coração do meu povo. Diga-lhes que a sua iniquidade foi perdoada e a palavra do Senhor apresenta um futuro glorioso, onde o próprio Senhor governará. E aí no verso 10 em diante, diz que ele vem com poder e com ele o galardão, diante dele a sua recompensa. E aí a gente pensa, né? Não tem como a gente pensar no galardão sem considerar, de fato, as nossas obras. Mesmo que o Senhor nos abençoou com a sua graça, mesmo sendo salvos pela graça, nós somos feitos, a Bíblia diz, né, que nós somos feitura dele para realizar as boas obras dele. Então, mesmo sendo alvos da graça de Cristo, nós somos feitos para realizar as obras do Senhor. E essas obras, ou a falta delas, elas vão ser recompensadas quando o Senhor vier. E isso me levou a refletir, né, nos outros versículos que está ali mais no meio, que é o versículo 6 e 7. Está escrito assim: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. E a erva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre, em outra versão. Aqui reforça a ideia de que essas promessas que Deus fez ao seu povo, elas irão se cumprir. Aquele povo recebeu a promessa e talvez não veria a promessa se cumprindo, como Moisés também não viu quando ele foi levado até o monte e Deus mostrou para ele a terra prometida, só que falou para ele que ele não ia entrar no descanso do Senhor ali. Moisés viu a promessa e não entrou. E esse povo que recebeu essa promessa aqui, eles também não veriam, como de fato não viram, porque essa é uma promessa, na verdade, isso é até uma passagem profética, que ela fala da vinda do Senhor. Então, aquele povo que o Senhor teve misericórdia, eles não viram o cumprimento dessa promessa, mas as gerações futuras viram, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E o Messias veio e redimiu o seu povo e lhes perdoou os pecados. E agora, esperamos ansiosos sua promessa que ele prometeu que irá voltar uma segunda vez.
Mas esses versículos 6 e 7 também nos levam a outra reflexão. Que é a reflexão, eu estive pensando, né? O que temos feito da nossa breve vida? Levando em consideração esses versículos 6 e 7, que a nossa vida é como a relva. O que a gente tem feito das nossas vidas? Como a gente tem vivido? Como a gente tem aproveitado? Né? Será que a gente tem honrado a Deus e cumprindo sua palavra com as nossas vidas? Será que temos vivido de modo digno diante de Deus? A gente sabe, a gente olha para o mundo e vê que o retrato dele é deplorável, vai de mal a pior. As pessoas não querem nem ouvir mais falar de Cristo. Muitas pessoas que você vai falar, elas não querem saber. Elas estão numa situação de que elas não querem ouvir mais falar. A sociedade chegou num padrão moral tão baixo que muitos são ateus por conveniência, são ateus pelos mesmos motivos que muitos cientistas são. Não por não acreditar em Deus, mas porque o acreditar em Deus implica que eles teriam que acreditar na palavra e, com isso, ter uma vida diferente, cumprir as escrituras. Então, eles preferem não crer, para não mudar o seu estilo de vida. Eles, em outras palavras, o amor por essa terra é grande demais, né? O amor por essa erva que logo secará. E muitos cristãos, infelizmente, também têm corrido atrás do vento e não têm colocado o reino em primeiro lugar. Estão atrás de coisas supérfluas, estão atrás das demais coisas que Deus prometeu. Ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente tem invertido isso, tem corrido atrás das demais coisas e colocado o reino em segundo plano. E no livro de Jó, capítulo 33, no verso 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, nós somos apenas o sopro do Altíssimo, e devemos viver e sermos gratos, né, pela existência nele. Porque, literalmente, a gente não passa de um sopro. O Senhor, quando nos fez ali, soprou na narina um fôlego de vida, isso é o que somos. A gente só é o que é por causa do sopro de vida do Senhor. E mais cedo ou mais tarde, isso vai ser tirado de nós. E aí o que ficou? Nada. Nós somos apenas, como diz essa erva, né, essa flor que seca, essa flor que cai quando a erva seca. E quando a nossa flor chegar, quando a nossa flor cair, quando chegar esse tempo de erva secar, nós devemos estar firmes, não na erva que seca, mas na videira que dá vida eterna. Amém? Era somente até aqui. Glória a Deus. Acho que foi curtinho, mas... Amém. Amém. Joia. Joia. Então tá bom, meu irmãozão. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, Tomé. Bem reflexivo. Amém. Joia. Isso aí. Parabéns, Tomé. As Amém. considerações eu passo e anota depois para todos amanhã. Claro que hoje aqui é a apresentação, né, como a gente já mencionou, tanto do esboço de vocês, quanto da prédica, da pregação de cada um. Parabéns, viu, Tomé? Glória a Deus. Então, agora, vamos lá, meu irmão Diego. Meu irmão Diego. Inclusive, o seu tempo, Tomé, se deu por volta de 10 minutos, né? Praticamente 10 minutos. 9 minutos e alguma coisa. Achei que né? deu menos de 5. Então. Irmãos, o meu pastor, que me batizou, né? Ele contou a experiência, certa ocasião, que ele foi convidado para pregar, então ele disse assim, bom, já que fui convidado para pregar a primeira vez, eu vou preparar minha primeira mensagem, mais umas 2. Porque o pastor já chamou a primeira vez, vai que ele me chama outras vezes. Bom, ele disse que aí ele foi pregar. Ele pregou as 3 mensagens, 5 minutos, não tinha mais nada para falar. E ficou desesperado, porque é difícil, né? Então, foi por volta de 10 minutos, eu tomei, tá bom? Então, vamos lá, Diego, o nosso querido irmão agora, Diego. Tá pronto aí, Diego? Vamos, pastor. Então, Diego, nosso querido irmão, está com a palavra. Eu vou bloquear aqui. Você tá
com a câmera desligada, viu, Diego? Tá desligada, pastor? Tá. Quiser ligar, né? Então vou ter que sair e entrar de novo, porque para mim tá ligado aqui. Isso, então sai e entra de novo, tá bom? Joia. Deixa eu só aguardar ele. Depois do Diego vai o nosso querido irmão Felipe Reis, tá bom, Felipe? Felipe tá aí? Joia. Então é isso aí, fiote. Glória a Deus. Felipe Reis tá aí, né? Então, Diego, né, por gentileza, está com a palavra, amém? Amém. Graças e paz, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Graça e paz. Todos estão me ouvindo? Sim. Amém. Sim, estamos, meu irmão. Beleza. A palavra que eu preparei, né? O título que eu preparei, né? Pra essa noite, né? Para Deus estar podendo falar com a gente, né? Para Deus estar podendo expressar a vontade que Ele tem sobre as nossas vidas, né? Que Ele tem tratado muito de mim, pessoalmente, e que também venha tratar do coração de vocês e também das pessoas que futuramente vai ver essa aula, né? Vai ver essa prova e que Deus possa tratá-las também, né? E o título que eu separei é Igreja Saudável e Igreja Doente. Como identificá-las, né? Nos tempos que a gente vive, né? Nos tempos de hoje, tem uma coisa diferente que acontece, né? Que hoje, em cada esquina, a gente vê uma igreja. Em cada esquina tem um ministério, né? Coisas que antigamente não tinha, né? E em cada rua, às vezes tem 3, 4 igrejas, uma do lado da outra, né? Mas às vezes, né, temos que entender que não é porque tem uma placa, tem um CNPJ, tem um púlpito, significa que aquela igreja é uma igreja saudável. Não significa que aquela igreja é uma igreja que faz a vontade do Senhor, né? Que faz a vontade de Deus, né? E isso é interessante porque desde o começo que a gente começou a nossa aula, né? Com o primeiro versículo que o pastor ele leu, né? Para a gente não fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, relaxadamente, é algo que se encaixa muito bem aqui. Porque hoje as igrejas, elas não estão tendo compromisso com a palavra do Senhor, né? Eu não quero falar aqui, eu não quero falar sobre perfeição, porque a igreja perfeita não existe. A única igreja perfeita que existe é a que Jesus vai buscar no último dia. Mas perfeição não tem. Por quê? Porque a palavra igreja no grego, ela vem da palavra que significa eclésia, que significa reunião, assembleia ou comunidade. Então, a igreja, ela é composta por pessoas. E onde tem pessoas, vai ter pensamentos diferentes. O irmão A vai pensar diferente do irmão B. Então, eu não estou aqui falando sobre perfeição. Mas precisamos identificar uma igreja saudável e uma igreja doente. Porque a igreja, ela é um sinal de Cristo na Terra. Se a igreja ela estiver doente, se a igreja ela estiver faltando, ela não vai poder cuidar das pessoas. Ela não vai poder tratar, não vai poder curar, porque ela está doente, né? E aí, quais são os pontos que nos faz identificar uma igreja doente? Ou também ajudar uma igreja saudável a não se tornar uma igreja doente, né? Quais são os pontos? Eu separei 3 pontos. Iremos aprender os pontos que nos identifica, que nos ensina a identificar a igreja saudável da igreja doente, que é falta de busca pelo Espírito Santo,
falta de proclamação do evangelho, da doutrina e da comunhão, e a falta de propósito. Isso que nos ajuda a identificar uma igreja doente, né? Então, o primeiro tópico, a falta de busca pelo Espírito Santo. Atos, no capítulo 1, no verso 8. Lá vai falar assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, as igrejas hoje, elas têm deixado de buscar o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo seria o nosso guia, que nos guiaria em toda a verdade. Então, se o Espírito Santo é o nosso guia, é o consolador, por que as igrejas deixaram de buscar o Espírito Santo? Por que não tem mais a busca, não tem mais o avivamento do Espírito Santo? As pessoas deixaram, a igreja em si deixou de buscar o Espírito Santo. Hoje, tem igrejas que têm o culto totalmente robótico. O culto começa na hora X e vai acabar na hora X. Não tem espaço para oração, não tem espaço para clamor, não. É oração, louvor, pregação, bênção apostólica e tchau. Então, a igreja ela tem deixado de buscar o Espírito Santo. E como que a gente vai ser testemunha? Como que a igreja vai testemunhar sobre a palavra? Como a igreja vai testemunhar? Como vai ser testemunha? Quando ela estiver buscando o Espírito Santo. Sem a busca pelo Espírito Santo, que é o primeiro tópico que faz a gente identificar uma igreja doente, sem a busca pelo Espírito Santo, a gente não vai testemunhar. Hoje as igrejas elas estão preocupadas em testemunhar sobre a placa, estão se preocupando em testemunhar sobre pastores, sobre o que acontece na igreja, sobre a igreja que é melhor que a outra, mas testemunhar o Evangelho de Cristo tem se perdido. As igrejas nos tempos de hoje têm se perdido. Então, como eu falei na introdução acima, não é porque tem um púlpito, ou tem gente orando, ou tem uma igreja a cada esquina, que realmente aquela igreja é uma igreja saudável, né? Segundo ponto que eu queria falar, a falta de proclamação do Evangelho, da doutrina e da comunhão. Atos, no capítulo 2, verso 41 e 42, que diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores, de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então, segundo ponto que nos ajuda a identificar uma igreja doente ou com que uma igreja saudável não se torne uma igreja doente é quando tem a falta de proclamação do Evangelho. Porque Jesus fala que a igreja, né, naquele dia de Atos, na primeira pregação de Pedro, 5.000 almas se converteram. Na segunda pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, a ponto de não poder mais contar. Não tinha mais como contar as almas porque eram muitas. E hoje, como eu falei na introdução mais uma vez, a igreja ela é um ponto. Ela é um ponto de Cristo. Ela tem que testemunhar de Cristo, né? E tem lugares hoje, como a gente aprendeu nos vídeos, né, do Hernandes Dias Lopes, que tem pessoas, aqui tem 20 pessoas só, tem 15 pessoas, mas são pessoas fiéis. Deus não está preocupado com o número. Deus não está preocupado, não. Deus não está preocupado com isso. O importante é que tem 15 pessoas e todo mundo... Não. Mas o que a gente vai fazer com o versículo 41?
Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo, e o número dos seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Então, a igreja deixou de proclamar o evangelho, deixou de falar do amor de Deus, deixou de buscar almas. As igrejas hoje estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com púlpito, com oratória magnífica, estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Ah, vamos colocar um carro dentro da igreja, vamos colocar uma moto dentro da igreja, vamos fazer um carnaval para atrair os jovens. Infelizmente, as igrejas hoje têm deixado de viver o que realmente Jesus quer, o que realmente Cristo tem para nossas vidas. E o interessante aqui, que no verso 42, fala que na igreja primitiva, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Sabe? Homens de Deus, homens que buscavam, que se dedicavam, que estudavam para poder receber do Espírito Santo e passar para os irmãos. Hoje, o pastor, o líder, linha de frente, às vezes ele recebe qualquer coisa, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de devocional, não tem uma vida de oração, ele prega qualquer coisa lá e amém. Mas eles, naquele tempo, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, né? Na comunhão, e ao partir do pão e nas orações. Hoje você vê que tem igrejas que pessoas não falam com pessoas, que irmão tem desavença com outro irmão, e você vê também que tem muita fofoca na igreja. Como que Deus vai agir? Como que a igreja vai crescer? Como que vai haver o evangelho se, infelizmente, a igreja, que deveria ser saudável para mostrar o evangelho para os perdidos, se encontra doente? Não vive uma vida de oração, não vive uma vida de comunhão. Às vezes tem um irmão que está morrendo do seu lado. Tem um irmão que está precisando de ajuda e está sentando na mesma cadeira que você no culto de domingo, no culto de quarta, numa célula, num culto no lar, e você está com o olho fechado. Por quê? Porque você perdeu. A gente tem se deixado esquecer da vontade de Deus, né? E o último tópico aqui, para encerrar, que é algo mais assombroso e o que mais me chamou a atenção, né? Que o terceiro tópico é a falta de propósito, né? A falta de propósito. A igreja doente que você identifica é quando a igreja ela tem a falta de propósito. O que uma igreja saudável tem que fazer para não se tornar uma igreja doente? Não perder o propósito. E Lucas, no capítulo 10, no verso 25, né? Do verso 25 ao 35, diz assim, ó. Lucas 10, 25 a 35. Do 25 ao 35. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas.
Então colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Segundo, o terceiro tópico, que a igreja, que nos faz identificar uma igreja doente, e o que uma igreja saudável tem que fazer para não se tornar uma igreja doente? Não perder o propósito. Aqui, o perito da lei, ele fala: Senhor, quem é o meu próximo? As igrejas hoje não sabem nem o próximo, não sabem nem quem é o próximo. As igrejas hoje não sabem nem o que fazer, não sabem nem por que aquela porta está aberta, não sabem nem como suceder em certas ocasiões, né? E aqui fala que o homem, né, samaritano, ele cuidou das feridas, ele enfaixou. Irmão, igreja é um lugar onde Jesus ele quer usar para tratar das feridas da alma, enfaixar as feridas que causam dores na alma. É algo que é algo que é bíblico nos nossos dias. O sacerdote passou e viu aquele homem passou pelo outro lado. O levita passou pelo mesmo lugar e passou pelo outro lado. A igreja, ela só vai mudar, a igreja ela só vai ser saudável quando ela entender que Deus, que Jesus, ele morreu por pessoas, ele não morreu por placa, ele não morreu por parede, ele não morreu por dinheiro. Jesus, ele morreu, ele derramou seu sangue por placa. A igreja, ela tem perdido o propósito no dia de hoje. A falta de propósito tem tornado muitas igrejas doentes. O papel da igreja é cuidar das feridas e enfaixar, cuidar das viúvas do necessitado. Jesus, ele não morreu por placa e nem por paredes. Deus morreu por pessoas. A igreja, ela tem que cuidar de pessoas. Amém? Que os irmãos possam guardar essa palavra no coração e que Deus tenha falado com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmãozão. Que Louvado bênção. Glória a Parabéns. Deus. Parabéns. Isso aí, fiote. Glória a Deus. Isso aí. Não sei por que razão a sua câmera travou. Congelou, mas a sua voz não. Então, deixei correr solto, tá bom? Não tem problema, Amém, irmãos. amém. Estamos aqui na internet, gravando em tempo real, né? Aqui não é um estúdio, é a nossa classe, né? Existem as aulas síncronas e assíncronas. Assíncronas é quando você está gravado e você passa para os alunos para eles aprenderem, né, aquilo que você gravou. A nossa é assíncrona. Ou melhor, a nossa é síncrona, é simultânea. Assíncrona é quando é a gravação, né? Não é gravado. Os alunos que forem fazer essa matéria em EAD, para eles vai ser assíncrona, né? Então, Diego, parabéns. Glória a Deus, e concluiu lindamente, viu? Usou o Amém. terceiro ponto, usou a história do samaritano. Olha, muito joia. Muito bem, obrigado, Fiote. Então, vamos lá. Felipe Reis. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse momento é teu. Boa noite, irmãos. A paz. Amém. Paz. Amém. Boa noite, rapaz. Tentarei ser rápido, tá? Vou usar só as 3 horas que o pastor Rai liberou aí. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre o cuidar de Deus para as nossas vidas. É uma mensagem que eu trouxe um tempo atrás na igreja e é uma mensagem que eu gostei bastante, eu resolvi trazer ela aqui. Terminamos o ano de 2024 há poucos meses, né? E aí pergunto, você já fez uma análise de quantas coisas Deus fez por nós em 366 dias do ano que passou? E aí eu falo, né? Se não fez essa análise, tem que fazer. Deus, ele cuida de nós, né? Dia após dia. Todos os dias tem o cuidar de Deus, tem a mão dele poderosa sobre as nossas vidas, né? E estamos falando de um Deus que sente prazer
em ser o nosso braço forte, um Deus que sente alegria em nos chamar de filho, que quer ser o nosso lugar seguro, a nossa fortaleza. E eu peço para os irmãos olhar Salmo 127, verso 1. E vai dizer assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o título da mensagem é O Deus que Cuida. E o que significa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam? Precisamos observar que o texto inicia com uma condição: se o Senhor. Quando o salmista escreve se o Senhor não edificar a casa, está dizendo que sem o Senhor nenhuma atividade humana para o reino de Deus será bem-sucedida, que tudo será em vão. Só teremos sucesso se o Senhor abençoar com sua presença ou auxílio. Salomão, quando escreve esse salmo, ele é muito sábio em dizer essas palavras, sempre enfatizando o Senhor como o centro de tudo. Observe que ele cita coisas simples, como construir uma casa ou simplesmente guardar a cidade, coisas de nosso cotidiano. Salomão quer dizer a nós a seguinte mensagem: olha, eu sei que isso que você quer fazer, você sabe e tem conhecimento, mas será em vão você fazer isso sem colocar Deus nessa causa. Você vai construir algo? Construa sim, mas seu alicerce precisa ser Deus. Você quer se guardar e se proteger das ciladas do mal? Seu mestre, seu orientador tem que ser Deus. Penso que Salomão cita esses termos por terem em sua vida coisas como a construção do templo ou de sua casa em sua passagem pela terra. Pode ser que o momento onde ele escreve esse salmo seja muito próximo de uma dessas construções. Mas o fato é que em algum momento de sua vida ele entendeu que precisamos de ter Deus presente. Ter Deus presente em nossas vidas. Trabalhar sozinho, sem considerar a vontade do Senhor, é imprudente. Negar dar ouvidos à palavra só te deixará cansado, colocando suas expectativas em castelos de areia, nas suas próprias forças e ambições. Se não for Deus quem edifica, por maior esforço que se coloque na edificação, esta não prosperará. Mateus 7, 26. Que diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tem outro termo no versículo que precisamos dar atenção também: guardar a cidade. Contudo, mesmo que sejamos prudentes, buscando viver protegidos, sem Deus, esse trabalho também será inútil. Toda a proteção eficaz provém de Deus. Ainda que todas as cidades e nações investam muito dinheiro em sistema de segurança, se não for a graça de Deus para nos guardar e livrar, de nada valem os recursos humanos. Mais uma vez, a sabedoria de Salomão mostra que nada adianta se Deus não for por nós. E está lá em Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E qual o contexto, de Romanos 8:31? Faz parte de uma passagem maior onde o apóstolo Paulo fala sobre a segurança dos que estão em Cristo. Ele reforça que mesmo em meio a provações, nada pode nos separar do amor de Deus. A expressão "se Deus é por nós" destaca que, como filhos de Deus, temos a certeza de sua presença e apoio incondicional. A mensagem central deste versículo é que, com Deus ao nosso lado, nenhuma força pode prevalecer contra nós. Então é importante refletirmos. Se o Criador do universo está conosco, que adversidade poderia nos derrotar? Uma pergunta. Com isso em mente, entendemos que nossa segurança não está nas circunstâncias terrenas, mas em Deus. Por isso que o título é O Deus que Cuida. A proteção de Deus é uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Vemos isso em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é presente conosco em todo o tempo, Talvez em nossa mente pequena pensamos que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E aí eu coloquei, olha, se em 366 dias do ano de 2024 foi tudo bem, é porque tinha que ser assim. Deus tem pouco ou quase nenhuma influência nisso. E aí eu pergunto, será que é assim mesmo?
Será que as coisas acontecem porque tem que acontecer ou acontece porque Deus, ele nos guarda, né? Porque Deus nos protege, porque Deus está conosco. Olha o que diz Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você, na versão NVI. O cuidado de Deus para conosco exala tanto amor que nesse texto de Salmo, o Senhor nos dá 4 garantias de que ele estará conosco. Ponto 1. A primeira, instrução. Eu o instruirei. Deus promete fornecer sabedoria e entendimento. Esta instrução não é apenas intelectual, mas também orientação moral e espiritual, ajudando os crentes a navegar pelas complexidades da vida. A palavra hebraica para instruir aqui é sakal, que implica discernimento e prudência. Ensino, e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Esta frase enfatiza o processo contínuo de aprendizado e crescimento. Deus não dá apenas uma lição única, mas nos ensina continuamente. O caminho a que se refere ao caminho da retidão e da piedade. É um lembrete de que a nossa caminhada com Deus é uma jornada que requer aprendizado contínuo e adesão aos seus caminhos. Conselho, eu o aconselharei. O conselho de Deus é pessoal e íntimo. A palavra hebraica para aconselhar é yatsa, alguma coisa assim, eu não sei ler direito, né? Que significa aconselhar, consultar ou guiar. Este conselho não é apenas um conselho geral, mas adaptado às nossas necessidades e circunstâncias especiais. Reflete a profunda compreensão de Deus sobre as nossas vidas individuais e seu desejo de nos guiar pessoalmente. Olhar amoroso, e cuidarei de você. Esta frase transmite o cuidado atento e afetuoso de Deus. Olhar amoroso significa a vigilância e proteção de Deus. Reafirma-nos que Deus não é distante ou indiferente, mas está intimamente envolvido em nossas vidas, cuidando de nós com amor e preocupação. Observe que em todo tempo a Bíblia nos mostra o cuidado de Deus para conosco. Por isso, chamo a atenção dos irmãos para o título da mensagem, o Deus que cuida. Para que o cuidado e o zelo do Senhor esteja sobre nós, a única coisa que devemos fazer é obedecer a Ele. Olha o que diz Provérbios 3, 5 e 6. Vai dizer assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O texto não diz que se confiarmos no Senhor em todo o nosso caminho, será fácil a caminhada. Então, isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus nos guia, mesmo quando as trilhas são tortuosas. E aqui eu já vou para o final da mensagem, né? Para encerrar essa mensagem, peço para os irmãos abrirem Salmo 91. E esse salmo ele precisa estar no nosso coração, na nossa mente, pois o texto descreve Deus como um refúgio seguro para aqueles que nele confiam. Retrata Deus como um lugar de proteção e segurança em meio às tribulações da vida. E eu vou ler do 1 até o 16, e diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. E aí eu faço uma pergunta. Vocês confiam em Deus de todo o seu coração? Vocês amam o Senhor com todas as suas forças? Então creia que Deus cuida daqueles que confiam nele. Aprenda a se posicionar na presença do Senhor. Aprenda a habitar no esconderijo do Altíssimo e morar sobre a sombra do Onipotente. Lá você encontrará o cuidado de Deus. Você não será destruído nem derrotado. Você encontrará o que Deus reservou para a sua vida. E para concluir, o Deus que cuida é uma realidade palpável em nossas vidas. Através das Escrituras, vemos Deus como um Pai amoroso que instrui e orienta, fornece sabedoria e discernimento, Salmos 32:8, protege e defende, é nosso refúgio seguro, Salmos 91, verso 2 ao 4, cuida e sustenta, supre nossas necessidades, Mateus 6, do 25 ao 34, aconselha e guia, nos dirige pelos caminhos certos, Provérbios 3, 5 e 6, perdoa e restaura, nos liberta do pecado e da culpa, 1 João 1:9, fortalece e anima, nos dá força em tempos de fraqueza, Isaías 40, versículo 29. Sonda e conhece, entende nossos pensamentos e sentimentos, Salmo 139, do 1 ao 4. E como que eu faço para experimentar esse cuidado divino? Eu coloquei aqui 5 pontos, coisa rápida. Primeiro, confie plenamente em Deus. O segundo, busque sua orientação. O terceiro, obedeça a sua vontade. O quarto, habite no seu amor. E o quinto, agradeça a sua fidelidade. Lembre-se, Deus é fiel e cuida dos que confiam nele. Salmo 91. Confie nele e experimente sua paz, proteção e amor incondicional. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Joia, Louvado parabéns, Reis. Eu cronometrei, mas eu não peguei o começo, me confundi com outro cronômetro, mas eu acho que deu por volta de 14 minutos, não foi isso? Alguém cronometrou? Mais ou menos 14 minutos mesmo, pastor. Ah, ótimo. Então, parabéns, viu, Reis? Parabéns. Isso aí, glória a Deus. Então, agora já foram os homens, né? Agora serão as nossas irmãs, é isso? Glória a Deus. É isso? Faltando mais nenhum varão? Não, né? Joia. Então, meus irmãos, então vamos fechar esse bloco, a gente vai para o último bloco, tá bom? E assim a gente conclui essa fase, que agora vão ter as nossas 4 irmãs. A gente vai estar terminando agora. Naturalmente, esse segundo bloco ficou um pouquinho mais curto. Aí a gente já abre logo na sequência, e aí deixa as irmãs para o próximo bloco. Tá bom? Fechado? Então, vou fechar aqui, tá, meus irmãos? Só um segundo.